A sabedoria não nasce da superfície, mas das raízes profundas do ser. Terceira lei hermética: a vibração. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, Hoje estamos em um cenário novo estamos aqui, frente desse lago lindo, e tem tudo barulhinho a ver, maravilhoso. tem a ver com a terceira lei que a gente vai falar hoje, que é a lei da vibração. Quem não viu os primeiros vídeos, a gente aconselha que retorne para ver, só para entender o contexto e tudo do que são essas leis, né, e a ordem certinha. E nessa lei da vibração, o Hermes Trismegisto diz, né, que tudo se move, né, tudo vibra, nada está parado. Então, o que significa isso? Né? A gente pode colocar para mais próximo de nós. O lago vibra, a água vibra, o ar vibra, as árvores, tudo que a gente enxerga de uma certa forma vibra. Isso funciona dentro de nós também. Os nossos pensamentos, emoções e ações também possuem uma vibração. Por mais que alguma coisa poderia nos parecer estático, um exemplo de uma árvore, né? Se não tiver um vento, assim, você vai ver aquela árvore mais paradinha. Mas no dia a dia aquela árvore ela vai crescendo, então ela vai mudando, vai ser um pouquinho maior, uma folhinha que cai, então isso muda, né? E ela tem, assim como tudo, é composto por átomos, né? Se nós lembrarmos do átomo, o átomo está o tempo todo ali em movimento, né? O elétron ali girando em torno. E então, e aí tem também as coisas mais densas, né? A gente falou de uma árvore que parece mais parada, o lago que traz está o tempo todo se movimentando, Que a né? gente percebe, né, o movimento. Percebe, nós, né, também estamos nos movimentando sempre. Não quer dizer que estejamos caminhando, mas atomicamente nós estamos em movimento. E isso quer dizer, a vibração é coexistencial ao movimento, né? Então, tudo onde há movimento, há vibração. E, portanto, há o som, né, que tem uma relação muito direta com o que é a vibração. Sim, e nós produzimos som também internamente. E isso o que significa, né? Significa que nós temos um campo vibracional. Por isso que às vezes a gente está em algum lugar e a gente sente uma energia e diz, esse lugar ou tal pessoa não estava com energia boa hoje, ou não estava com ânimo bom. Isso significa o quê? Que a gente sentiu a aura, né, o campo vibracional daquela pessoa. E de uma certa forma a gente atrai também campos vibracionais, né, ou circunstâncias semelhantes com a nossa vibração atual. Então, eu fiquei agora analisando, você falando de que nós, vamos dizer assim, nós temos o nosso campo, né? Que também poderia chamar uma certa aura, né? Um ambiente pessoal, né? Que a gente cria. E nós vamos nos deparando com diversos campos, né? Então, cada pessoa tem um campo. E de acordo com a tua vibração, você vai atrair e permanecer naquele campo, né? Por uma afinidade, por uma lei de afinidade também, que é uma lei, inclusive, né? Que em algum momento a gente pode falar, não é desse conjunto de leis, mas a gente pode estar falando, né? Sim, com certeza. E então, conhecer e reconhecer essas leis são importantes, porque é uma forma de a gente, vamos dizer assim, tomar as rédeas da vida e escolhendo o que é melhor para nós, né? Melhor no sentido que vai nos tornar mais felizes, mais harmônicos, né? E poder expressar a nossa verdadeira natureza, que é a nossa essência, né? Então, conforme essa vibração vai sendo mais sutil, que é uma característica mais da nossa realidade, né? Da nossa essência interior, e não nos afastando dela. E essa lei atua em pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, as músicas possuem uma vibração e a música pode nos afetar conscientemente ou não. Às vezes a gente está escutando uma música ou se deixa escutar achando que não vai ter nenhuma influência, mas sempre tem, porque o nosso ouvido, né, está sempre recebendo estímulos, todos os nossos sentidos. Então é bom a gente tomar as rédeas, como a Ana falou, tomar consciência do que a gente está recebendo para dentro, para perceber que isso influencia o nosso mundo interno e externo, que também tem a ver com a lei da correspondência que a gente falou já. Sim. A exemplo da música, na verdade, a gente pode colocar como exemplo daquele cientista, né, Masaru Emoto. Eu acho que muitos já devem ter visto esse exemplo que ele coloca aí na internet, né? Se colocar o nome dele ali, vocês vão encontrar, de
experimentos, né? De colocar, por exemplo, a água submetida a músicas, a palavras, a imagens, né? E pegar aquela molécula e congelar da água. Pegar aquela água, congela, e se observou que as moléculas estavam organizadas, bonitas, né? Formando ali cristais muito bonitos, muito harmônicos. E o contrário também se deu, né? Então, quando essas palavras, essas músicas eram um pouco mais, vamos dizer, densas, né? Não tão sutis, talvez com palavras mais de ofensas, violência. Então, aquela congelado novamente e aquelas moléculas aí apareciam disformes, né? Deformadas mesmo. Então, para a gente identificar, né, que a influência da palavra, da música, né, das próprias imagens, tem uma influência direta no nosso corpo. Imagina que, nós estamos falando da água, imagina que nosso corpo é 70, 80, depende da idade ali, mas em média assim, 70% de água. Então, como não será no nosso corpo, né, quando eu estou submetida a esse tipo de coisa, né, de impressões, sejam elas músicas, sejam palavras, né, sejam imagens. Então é uma lei que, se nós observarmos, né, e usarmos a nosso favor, né, seria interessante. E nesse ponto é muito interessante, porque a gente entra também com essa questão da relatividade. É muito importante a gente ter essa consciência de que você tem que sentir como reage, né, no seu corpo e não ouvir o que estão falando, porque às vezes o grupo que a gente está normalizou isso, porque você vibra assim também. Então, às vezes, escutar um certo tipo de música é super agradável, parece que te deixa feliz, mas depois você observa como está o seu mundo interior. Então, esses vídeos é mais pra gente experimentar nós por nós mesmos na nossa vida. Então, talvez um exemplo prático é você ir para a natureza, aí você vê como essas influências, né, essas impressões vão reverberar no seu mundo interior e na sua vida. Quanto mais você se coloca nessas situações, mais você vai se aproximando dessa vibração. Ou também o contrário, quando você está com pessoas que estão reclamando ou falando de coisas violentas ou depressivas, né, você vai vendo que seu mundo interior vai se assemelhando, né? Porque até o ser humano tem isso de ser adaptável. Sim, e ver o nosso estado, vamos dizer, se tem algo em nós que incomoda ou que nós gostaríamos de sair daquela situação, observar que tipo de música a gente está escutando, com uma frequência, né? Que de vez em quando escutar uma música vai ser um problema, mas no dia a dia, né? Volte e meia você está naquela música, ou que tipo de coisas as pessoas nos falam, né? Então, não adianta, vai entrando, porque como é uma lei, pouco a pouco você vai entrando naquela vibração, naquela sintonia. Né? E o não dar-se conta é um problema, porque você pode passar uma vida inteira e não perceber, e não criar, vamos dizer, novas expectativas para a vida, né? A gente já percebe muito assim das pessoas um tanto quanto depressivas, né? Não que isso aí precisa de tratamento, né? Nós sabemos disso, mas ver que vai levando às vezes a pessoa numa condição, e se for analisar que tipo de música ela talvez escute, né? Isso é para cada um analisar, não é, vamos dizer, uma verdade aqui absoluta, né? Mas é algo que eu pude perceber pessoalmente, assim, então vamos dizer, uma verdade minha, né? De a pessoa escutar músicas deprimentes, inclusive de músicos, né, dos criadores daquela música que também eram depressivas, de tomar remédio, né? E é um problema, a gente deveria tratar isso, né? Cuidar, porque a gente precisa estar muito atento a isso, né? Exato, e buscar elementos que nos tirem daquela condição, né? E até as palavras, talvez a pessoa também sejam mais densas por conta da vibração dela. Sim, vem junto um pessimismo, né? Então palavras de pessimismo, palavras opostas ao que é o triunfo, que são as conquistas, né? Sejam elas espirituais ou materiais, todas são positivas para o ser humano, né? Desde que aquilo lhe sirva, né, para trazer uma felicidade. Isso não, a gente não está dizendo que a culpa é da pessoa, né? Mas nós temos o potencial de criar a nossa vida, né? A nossa vibração. Então, a gente pode trabalhar com isso ao nosso favor, nos ajudando a vibrar cada vez mais sutil. E, por exemplo, as músicas clássicas são vibrações mais sutis, porque elas harmonizam as nossas células, né? Sim, aquilo da geometria, né, que a gente falava da palavra, que chega até a pessoa como uma impressão, né, que não é um alimento. Então, de acordo ao tipo de
vamos dizer, de vida que você leva, de impressões que você leva, uma pessoa que tem uma integração com a natureza, né? Que ela sempre está em contato com o que é a natureza, ela vai passar a vibrar de forma natural, né? Então o seu corpo vai vibrar daquela forma. Então a gente vai entrando numa nota diferente, né? E se nós não gostamos, por exemplo, de estar em contato com a natureza, nós vamos também nos acostumando, assim como a gente se acostuma para baixo, né? No sentido da densidade, a gente também se acostuma para cima. Mas isso se faz de forma consciente, né? Então, aliás, fazendo de forma consciente, ela pode, vamos dizer, dar saltos na vida, né? Sair de estados, muitas vezes, que são negativos, né? E encontrar eventos, situações na vida mais positivos, porque ela vai vibrando de forma positiva. Né? E às vezes até essas preferências que a gente tem, foi isso, a gente foi se acostumando pelos modismos, pelas influências externas, e quando a gente se deu conta, a gente já estava ali naquele meio e achando normal e não percebendo mais a influência que tinha das músicas, dos ambientes, né, do das que palavras, a gente vê, né? das palavras. Que você escuta de forma constante. Né? Aí quando você tenta se tornar consciente, né, pelo menos fazer consciência de como você está agora, você vê que tiveram diversas influências e que a gente tem que mudar essas impressões, influências de forma consciente, aqui e agora, não é amanhã, tipo, mês que vem eu começo, porque hoje eu vou para tal lugar. E a tendência é, vamos dizer, cada vez vibrar mais denso, porque por uma lei também, né, você vai vibrar vamos dizer assim, na vibração mais baixa, né, mais densa. Até a da correspondência, né? A correspondência também é assim, né? Então, vamos dizer, naturalmente, só se, vamos dizer aqui, por um mérito ou por alguém que te ajuda, te coloca numa situação diferente que você começa ali, então, vibrar. Se não, é cada um por si e a gente mesmo, né, tem que buscar esses estados melhores e pode partir de uma atitude simples de frequentar locais diferentes. A gente conversava, né, com um exemplo, uma pessoa que tem objetivos, por exemplo, viajar ao mundo, né? Mas ela não sabe por onde começar, né? Ela gostaria, ela tem um impulso, ela tem uma ideia de que gostaria. Mas para isso acontecer, ela vai ter que o quê? O primeiro de tudo é ver impressões desse tipo, né? Ver ali programas de viagens, ver, nem que seja pela internet, né? Esses locais, porque ela precisa de fato sentir o desejo e a vontade de ir até aquele local. E se ficar só ao nível de pensamento, ela não vai sentir. E é o sentimento, a emoção que é esse carro que leva a pessoa a agir, né? Então, quando nós vamos criando, alimentando esse tipo de impressão, né, nós vamos pensando daquela forma, porque a mente tem muita relação com a visão, né? E então observar essa vibração dos meus pensamentos, entende? Esse é o detalhe, né? Então quando eu começo a ver coisas diferentes, eu vou começar a vibrar mentalmente daquele jeito, passar por uma emoção e logo a mesma vida vai se encarregar de colocar circunstâncias para você tomar a decisão. Isso é interessante observar. Quer dizer, tudo partiu de uma atitude da mesma pessoa, né? De buscar coisas diferentes para vibrar diferente, para poder identificar a vibração anterior, como ela pensava, como ela sentia, quais eram as atitudes, né? Então a mudança parte do próprio indivíduo. Isso dá uma sensação muito de protagonismo, né, da pessoa, da própria vida, porque hoje em dia a gente tem várias oportunidades, várias formas de se colocar nessa vibração, até pela internet, a gente pode usar de forma consciente também, pesquisando, por exemplo, pessoas que viajam o mundo, ou conhecendo pessoas, conversando com pessoas que fazem isso, aí você vai expandindo sua visão, porque, querendo ou não, ela está limitada a nossa visão, porque a gente convive com pessoas parecidas todos os dias, faz coisas parecidas todos os dias, então, para mudar e expandir essa visão, a gente tem que começar a fazer coisas diferentes. Aquilo da liberdade, né, vem através do conhecimento. E como você vai querer algo, vai gostar de algo que você nunca viu. Nunca imaginou, né? Não tem na tua tela mental alguma coisa. Como você vai gostar daquilo e querer aquilo, né? Então você precisa primeiro entrar em contato com aquela impressão. E o conhecimento nem sempre é intelectual. A gente tem essa ideia, né, que é só, tá lá lendo livro. Não só isso, na verdade você pode conhecer com o coração, com sentir, né, com intuição. E de alguma forma.
né? Seja ela olhando ou não. O mais importante é buscar como que estão essa vibração em nós, né? E Essa vibração. a gente colocou algumas coisinhas aqui que vibram, né? São ideias, conceitos, atitudes, pensamentos, tudo isso vibra em nós, cria esse campo magnético e esse campo funciona como um imã, atraindo pessoas que vibram parecido, circunstâncias. Por exemplo, a pessoa reclama muito. O que significa reclamar? É clamar 2 vezes. Então ela está atraindo mais pessoas que reclamam ou mais situações que fazem ela reclamar. E não por punição, porque ela está escolhendo vibrar assim. Sim, ou a pessoa que usa termos, né, como para mim nada dá certo, ou de novo, nossa, eu tenho azar. Sou pessoa Palavras azarada. assim, nunca dá certo, com os outros dá certo. Palavras desse tipo, cada um pode imaginar, né, algum modelo, algum exemplo. E parece que de fato a coisa sempre é assim com a pessoa. Então ela tem que sair desse ciclo de falar coisas, pensar, sentir, porque se a pessoa está falando, ela já está sentindo aquela negatividade, né? Então ela precisa sair disso. E como sair disso, né? Então, primeiro começar a parar de falar coisas negativas. Né? Se ela quer ter triunfo, ela tem que começar a falar de triunfo. Ela tem que, né, frequentar locais onde tem pessoas triunfadoras, né? E você falava ali do ideal, né? Será ideias. que ideias e também nós poderíamos atrair pessoas afins, não podemos? Com certeza. Seja um casal, seja uma amizade. Com certeza. E às vezes a gente tem aquela idealização, né, que você deu esse exemplo, de que a gente tem a idealização de encontrar alguém perfeito para nós, ou um amigo perfeito que vai ter tudo a ver com a gente, ou que age dessa forma. Mas como que a gente vai atrair, né? Vibrando, se transformando nessa pessoa que a gente quer atrair. Porque senão a gente pode até atrair, mas não vai reconhecer ou não vai ser afins, né? No sentido de afinidade, não vão gostar das mesmas coisas. Então a gente tem que ser o que a gente quer atrair. Não basta só deixar na mente, né? O pensamento. Sim. Porque o que de fato vai permitir com que a pessoa reconheça aquela ali são as afinidades vibratórias, né? Então não é perfil físico, nem conceitos que nos inculcaram, né? Senão que você se sentir bem do lado daquela pessoa, você ter pensamentos parecidos, mas sobretudo é isso, né? Você buscar o que é o teu ideal em você mesmo. Porque quando nós vamos buscar fora o nosso ideal, provavelmente a gente vai atrair alguém da nossa vibração. Então é tudo bem. Porém que se nós estamos buscando a mudança, por que eu vou querer alguém também que pensa igual, sente igual? Não. Então primeiro eu me transformo, né? E aí sim busca essa pessoa ideal, porque eu estou bem, vamos dizer, né? E isso do estar bem é relativo também, né? Então é mais importante, penso assim, que a pessoa está vivendo num instante, vivendo com a sua essência, com a sua consciência, né? Tá em paz. E normalmente ela atrai quando desapega, né? Isso é interessante. Quando desapega. Porque se a gente ficar apegado a alguma coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Um conceito, né? Aí você vai afastar. É igual aquele negócio da borboleta. Se você vê a borboleta ficar correndo atrás, ela vai fugir de você. Mas Aí você quando espera. ela vai e pousa. Então, planta uma flor. é verdade. Cuida desse jardim, né, interior. E às vezes a gente tem essa tendência de querer buscar no outro que a gente não tem. Como se fosse um vazio que a gente quer preencher fora. Mas a gente só vai dar certo mesmo se a gente preencher esse vazio internamente. Aí a gente vai atrair alguém que seja preenchido também. Isso é interessante, porque assim, tenho aquela ideia de eu vou encontrar alguém para ser feliz, né? Na verdade, a pessoa feliz, ela vai encontrar alguém feliz e vai viver feliz. A pessoa que sempre é triste, ela vibra triste, ela vai atrair coisa triste e vai ser triste. Então não é que alguém vai te fazer feliz, né? Alguém pode te fazer companhia, né? Desenvolver ali valores interessantes, né? Que você gostaria de ver. Mas se você você deposita a felicidade em alguém que está por vir, né? Uma pessoa que, eu só vou ser feliz quando eu for mãe. Se ela não é feliz agora, sendo mãe, ela vai ser infeliz também. Ela vai se decepcionar. Se decepciona, porque aí vê os dois lados da moeda, vamos dizer, né? As dificuldades também, que não é só a alegria. E talvez e por ela estar vibrando negativamente e buscando preencher um vazio dessa forma, ela vai talvez não se sentir tão bem assim.
E com qualquer coisa, né? Uma pessoa que quer um bem material, eu só vou ser feliz quando eu alcançar aquilo, né? E ela vai se dar conta que quando alcançou aquilo, se alcançar, né? Ela não está tão feliz assim. Então vê que a felicidade é muito de dentro, é muito da vibração que ela emana, né? E aí ela vai atraindo coisas e vai sendo feliz, né? Vivendo o momento. Não é um amanhã, não é que no passado eu era feliz e não sabia, não vai resolver a vida de ninguém. A gente só pode encontrar agora. Então, agora. Exato. Então a gente passar a ser feliz, né? Reconhecer as coisas que nos trazem felicidade e focar nas coisas boas, né? Porque as coisas ruins existem, né? Vão ter, mas não deve ser o nosso foco, né? A gente tem que alimentar os pensamentos positivos, alimentar valores, né, positivos, da amizade, da alegria, para que isso, como uma lei, retorne para nós, né? Perfeito. E você falou esse negócio dos dois lados da mesma moeda, né? E fica bem como uma ponte para o próximo vídeo, que vai ser a quarta lei. A lei